A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa Instantes Finais e eu quero agradecer por sua audiência, a você que assiste a nossa programação pela TV, pelo YouTube ou pelo site www.iadpeplay.org.br. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre toda a sua família. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua pergunta, anote aí o número do WhatsApp do programa, 994661010. Fique à vontade para você fazer sua pergunta ou enviar a sua sugestão, a sua crítica, a sua opinião sobre o programa. Saiba que a sua opinião, a sua crítica, a sua sugestão é muito importante para nós. Vou repetir o número, 994661010 e o prefixo, como você já sabe, é 81. Se você está acompanhando diariamente o programa, você sabe que nós estamos estudando o livro do Apocalipse. Já estudamos 9 capítulos do livro e a partir de hoje nós vamos dar início ao estudo do capítulo de número 10. Mas como fazemos diariamente, não é? Nós sempre relembramos, recapitulamos aquilo que vimos, que é uma forma de reforçar o aprendizado. Vamos relembrar o que vimos do programa anterior? Muito bem. Nós estudamos sobre a sexta trombeta, e aí essa imagem maravilhosa é para você pelo menos ter uma ideia, né, daquilo que João viu naquela revelação do Apocalipse, quando João ainda estava no céu, nesta ocasião. Então nós estudamos os últimos versículos do capítulo 9, que são os versículos 13 a 21. Vamos relembrar a partir do versículo 13, por gentileza? Que foi o texto que nós vimos da sexta trombeta. Muito bem, João disse que quando tocou o sexto anjo a trombeta, ele disse que ouviu uma voz que vinha lá das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Cremos que este é o altar de incenso, até porque já foi mencionado no capítulo 8, versículo 3, as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então, cremos que o altar que está lá no céu é o altar de incenso. Pode passar, por favor. No versículo de número 14, João diz que aquela voz do altar dizia assim: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Então, nós dissemos, né, que existem 3 categorias ou 3 grupos de anjos: aqueles que estão em liberdade a serviço de Deus, aqueles que estão em liberdade a serviço de Satanás e aqueles que estão presos. Tudo nos leva a crer que esses 4 anjos estão presos, são seres demoníacos que no período da grande tribulação serão soltos, terão uma missão específica para executar. Veja o que diz o versículo 15. Diz que foram soltos os 4 anjos que estavam preparados, olha aí a missão deles, para a hora, dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Inclusive nós dissemos, no programa anterior, que algumas pessoas equivocadamente pensam que a morte vai estar presa durante o período da grande tribulação. Não, a morte não estará presa, haverá muita morte. Agora, por ocasião da quinta trombeta, nós já explicamos, capítulo 9, versículos 5 e 6, quando aparecem aqueles gafanhotos gigantes, que os homens que forem feridos por aqueles gafanhotos gigantes, que nós cremos que são armas químicas, naqueles dias os homens buscarão a morte e a morte fugirá deles. Mas é um período de tempo específico, é um juízo específico que é exatamente por ocasião do toque da quinta trombeta. Então esses 4 anjos que estavam lá presos junto ao rio Eufrates, que serão soltos, eles têm uma missão. Qual é a missão deles? Matar a terça parte dos homens. Mas como é que eles vão fazer isso? Veja o que diz o versículo seguinte. Diz no versículo de número 16: e o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões e eu vi o número deles. Então o que foi que João viu? Tudo nos leva a crer que João viu um grande exército, um grande número de soldados. João não pôde contar, mas ele ouviu o número dele. E qual era o número desses soldados? 200 milhões. Claro que na visão de João eram cavaleiros, mas cremos que João viu na realidade os horrores de uma guerra moderna. Veja o que diz o versículo de número 17. Aí João diz: e assim vi os cavalos desta visão. Por que João diz que viu cavalos? Porque nos tempos bíblicos do Antigo Testamento, e até em séculos depois,
muitas guerras ocorriam através de cavalos, através de cavalaria, onde os cavaleiros montavam os cavalos e iam com suas lanças partindo contra os seus adversários. Claro que se Deus mostrasse a João mísseis, granadas, bombas, tanques de guerra, João não tinha como descrever. Ou é uma outra possibilidade. Talvez João até tenha visto os mísseis, as granadas, as bombas, os tanques de guerra e que descreveu esses soldados como sendo cavaleiros. Observe o que diz o versículo 17. Diz, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre. Tudo nos leva a crer que João viu os horrores de uma guerra. Ele viu aquele cenário de guerra, de bomba, de destruição, esse fogo, esse jacinto, esse enxofre, tudo leva a crer que foram as bombas, as granadas, os tiros, os mísseis que eram lançados de uns contra os outros. Vamos voltar ao texto mais uma vez. Diz que a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão e de sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Então já dissemos, né? Possivelmente foi exatamente as guerras que João viu e assim descreveu como se fossem cavalos. No versículo 18, nós vimos também que por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, ou seja, 33% da população. E como é que essas pessoas vão morrer? Pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da sua boca. Ou seja, nas guerras, tiros, granadas, bombas, mísseis, isso vai causar uma grande destruição sobre a terra e 1/3 da população mundial vai morrer só nessa ocasião. É bom lembrar isso, só nessa ocasião. No versículo de número 19, o que foi que nós vimos? Que o poder dos cavalos está onde? Na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes e tem cabeça e com ela danifica. É possível que João tenha visto também esses tanques de guerra, né, modernos, sofisticados, que lançam bombas, lançam granadas, e ele descreveu como se fossem cavalos que estivessem prontos ou estivessem preparados para a guerra. No versículo de número 20, nós vimos que, apesar das destruições, apesar do castigo, apesar do juízo que virá sobre a terra, os homens que não morreram, ou seja, 2/3, se morreu a terça parte, ficaram ainda 2/3. Esses 2/3 que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. Muito bem, nós concluímos o programa ontem exatamente explicando os versículos 20 e 21, mas eu sou sincero em dizer que já foi assim um tempo corrido e nós não demos assim uma explicação compassada como nós costumamos fazer. Por isso nós, antes de adentrarmos no capítulo de número 10, nós vamos relembrar e reforçar aquilo que dissemos acerca dos versículos 20 e 21. Nós dissemos ontem que o ser humano é livre para externar a sua religiosidade. Deus nos criou como seres religiosos. O homem é, por natureza, um ser religioso, que busca comunhão com o sobrenatural, com o divino. Existe dentro de nós uma substância imaterial ou espiritual que chama-se espírito. E esse espírito é que nos leva a conhecer a Deus e obter comunhão com Ele. Só que o que é que acontece? Devido à queda, devido à natureza humana caída, o homem muitas vezes deixa de tributar a Deus a sua glória, deixa de honrar e adorar ao Criador e passa a honrar e adorar a criatura. Muitas vezes, obras feitas por mãos humanas. E mais uma vez eu reforço aquilo que nós já dissemos, que o ser humano é livre e que nós precisamos respeitar as pessoas. Nós respeitamos pessoas de qualquer credo, de qualquer religião, até porque nós vivemos em um país laico, onde cada um tem o direito de externar a sua religiosidade e sua forma de culto. Agora, como professor de teologia, como homem de Deus, como ensinador das Sagradas Escrituras, é dever meu respeitá-los,
mas é dever meu também advertir, alertar acerca do perigo da idolatria. Nós dissemos ontem que a idolatria não é só adoração a imagens de escultura. A idolatria é um termo muito mais abrangente. Nós, inclusive, dissemos no programa anterior que qualquer coisa que for colocada no lugar de Deus, ou que ocupar o primeiro lugar na nossa vida, isso torna-se um ídolo. Por exemplo, até mesmo um filho pode ser um ídolo na vida de alguém. Mas, com exclusividade, nós gostaríamos de chamar a atenção ao ato de adorar imagens de esculturas, que é terminantemente proibido na Bíblia Sagrada. Você pode ler, inclusive, Êxodo, capítulo de número 20, os primeiros versículos, Deuteronômio, capítulo 5, que Deus, nos 10 mandamentos, Deus deixou bem claro: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura. E Paulo deixa bem claro na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 14, ele diz: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Em outras palavras, Paulo estava aconselhando aos crentes de Corinto que eles não deveriam estar envolvidos com idolatria. E no versículo de número 20, Paulo deixa bem claro isso. Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. E nós poderíamos citar ainda o Salmo de número 115, que é um texto bem conhecido, acredito que você já teve a oportunidade de ler esse Salmo. No Salmo de número 115, o salmista fala aqui sobre os deuses, sobre os ídolos que eram adorados em outras nações. O salmista diz que os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos de homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. No versículo de número 9, o salmista diz: confia, ó Israel, no Senhor, Ele é o teu auxílio e teu escudo. Então nós vamos perceber aí no versículo de número 20, que 2/3 da população mundial que foram poupadas, que não morreram por esses flagelos, por essas guerras, terão a oportunidade de se arrependerem, terão a oportunidade de abandonarem os seus pecados, mas continuarão no seu pecado de idolatria, aquilo que é terminantemente proibido na palavra de Deus. Inclusive, nós dissemos no programa anterior que esta foi a razão pela qual as 12 tribos de Israel foram levadas para o cativeiro, né? As 10 tribos, chamadas de Reino do Norte, foi levada pela Assíria por volta do ano 722. E as tribos de Judá e Benjamim, as 2 tribos, foram levadas para a Babilônia por volta do ano 600 a.C. É claro que as 10 tribos nunca retornaram para a sua pátria, mas Judá e Benjamim, depois de 70 anos, retornaram-se para reedificar Jerusalém. Mas esta foi a razão pela qual Deus fez com que o povo fosse disperso pelo mundo. Finalmente, o versículo de número 21, que nós até mencionamos ontem, mas de forma muito rápida, a palavra de Deus nos diz que estes homens, esses 2/3 que não foram mortos pelas pragas, que não se arrependeram das obras da sua que não se arrependeram dos seus pecados, né, da sua idolatria, eles também não se arrependeram de mais outros pecados. E quais são os pecados que estão mencionados aí? Essas imagens ilustram isso aí. Homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroizes. 4 grupos de pecados que são mencionados aí. Primeiro, quando o texto fala dos seus homicídios, está falando de assassinato. Isso está muito claro no Decálogo, nos 10 mandamentos, que o homem não tem o direito de tirar a vida do seu próximo. Somente Deus, que é o doador da vida, Ele é quem tem o poder de tirar a vida de quem Ele quer. Lá no livro do Êxodo,
no capítulo 20, versículo de número 13, nós vamos observar que este é o 6º mandamento na lei, onde a palavra de Deus diz: não matarás. Infelizmente, por conta da promiscuidade, por conta da proliferação do pecado, por conta do ódio, da maldade humana que está no coração do ser humano, e por que não dizer também da ação demoníaca no mundo, infelizmente, o número de assassinatos tem crescido assustadoramente. Vivemos numa sociedade onde diversos crimes bárbaros, hediondos, cruéis têm ocorrido em toda a terra, principalmente aqui no Brasil, por conta da impunidade. Esta é a verdade. Muitos assassinos que deveriam estar presos, que deveriam estar atrás das grades, estão em plena liberdade, porque tem dinheiro muitas vezes, pagou fiança, enfim, de alguma forma pagou um bom advogado e às vezes estão respondendo ao crime em liberdade quando deveriam estar presos. Esta é uma das razões pelas quais Deus vai mandar o juízo sobre a terra. Quando nós estudamos sobre essas 3 séries de juízo, essas 3 séries de julgamentos, as pessoas ficam perguntando: como é que um Deus tão bom vai mandar esse juízo sobre a terra? É claro, a justiça de Deus exige que os ímpios, que os pecadores sejam punidos. E observe que coisa interessante. O texto é enfático em dizer que mesmo as pessoas estando debaixo desta série de juízos, desta série de julgamentos, mesmo assim essas pessoas não vão se arrepender dos seus pecados. Qual é o outro pecado que o texto manda, que o texto menciona? São as feitiçarias. E eu torno a dizer mais uma vez, que o ser humano é livre para externar a sua religiosidade, e nós precisamos respeitar as religiões, mas eu posso advertir à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, que a feitiçaria é um pecado. Veja o que diz a palavra de Deus no livro de Deuteronômio. Eu gostaria de deixar bem claro que a Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e prática. É por ela que nós somos guiados, é por ela que nós somos regidos. E veja o que a palavra de Deus nos diz lá no livro de Deuteronômio, capítulo de número 18, versículos 9 a 14. São as abominações das nações são proibidas. Em outras palavras, Deus, através de Moisés, estava dizendo aos hebreus: quando vocês conquistarem Canaã, não cometam esses pecados, essas práticas pecaminosas, porque esse povo será expulso da terra, vocês vão possuir a terra deles, eu vou julgá-los, puni-los, destruí-los por causa desses pecados. E quais são esses pecados? Vamos ver? Capítulo de número 18, versículo de número 9. Diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Veja que essas práticas que vamos mencionar, diante de Deus, elas são abominações. Eu lamento que no nosso país, muitas dessas práticas, as pessoas querem dizer que é cultura, que é expressão cultural. Mas diante da Bíblia Sagrada, diante de Deus, não é só uma questão cultural, não. É uma abominação. E o que é uma abominação? É algo que Deus detesta, é algo que Deus abomina. É claro que Deus ama as pessoas, mas Deus abomina e aborrece as práticas mencionadas aqui. Vamos continuar o texto. Diz assim: entre ti, se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Isso era uma prática comum no Antigo Testamento, onde as nações pagãs idólatras ofereciam seus filhos a Moloque, o deus do fogo. Os pais levavam seus filhos para certas cerimônias religiosas e eles entregavam seus filhos para serem queimados vivos, entregando a um deus chamado um deus Moloque. E Deus está advertindo aqui aos hebreus para não cometerem os mesmos pecados. É lamentável dizer isso, mas alguns hebreus, mesmo diante de tantas advertências, mas alguns reis de Israel chegaram, inclusive, a oferecer seus filhos ao fogo, ao deus Moloque. Diz o texto: nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro.
veja que está muito claro aqui. Adivinhador, prognosticador, agoureiro e nem feiticeiro. Então, a feitiçaria é um pecado que Deus abomina. Eu posso dizer que Deus ama todos os homens, inclusive os feiticeiros, eu posso dizer isso. Agora, esta prática diante de Deus, ela é uma abominação, né? O texto continua dizendo, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante. Se você tem esse hábito de consultar espírito que adivinha, eu quero dizer que essa prática diante de Deus ela é abominação. Nem mágico, nem quem consulte os mortos. Observe que isso está muito claro na palavra de Deus. É a Bíblia quem está dizendo. E você pode conferir. Eu vou repetir o texto, porque se você tem uma Bíblia em casa, você pode conferir. Deuteronômio capítulo 18, versículos 9 até o versículo de número 14. Pois aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. O texto está claro, é enfático, Deus abomina. E por essas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de ti. O que era que Deus estava dizendo aos hebreus? Olha, vocês vão conquistar Canaã, a terra dos cananeus. Mas você sabe por que você vai conquistar? Você vai conquistar porque esse povo que habita aqui cumpre essas práticas. Eles consultam agoreiros, feiticeiros, eles consultam espíritos adivinhantes, eles conversam, eles procuram se comunicar com os mortos. É por isso que eu vou destruí-los. E vocês vão conquistar a terra, agora tenham cuidado, era isso que Deus estava dizendo. Para que quando vocês conquistarem a terra, vocês não cometam os mesmos pecados que eles cometeram. Então, versículo 14, porque estas nações que há de possuir, veja que coisa interessante, ouve os prognosticadores, os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Por sinal, é bom lembrar isso. A gente está chegando aí na época do final do ano, e nessa época é muito comum as pessoas ouvirem aquelas pessoas que fazem previsões, né? Os futurólogos, o que é que vai acontecer no próximo ano. Nós não precisamos disso. Nós já temos a Bíblia Sagrada, a inerrante e infalível palavra de Deus. Nós somos guiados, nós somos dirigidos, nós somos regidos pela Bíblia, pela palavra de Deus. E nós não temos a necessidade de estarmos perguntando a futurólogos, a adivinhos, a estar consultando pessoas que consultam os mortos, porque nós já temos a revelação escrita de Deus aos homens, que é a Bíblia Sagrada, que responde aos grandes questionamentos humanos. A Bíblia diz de onde viemos. A Bíblia diz como todas as coisas vieram a existir. A Bíblia fala do propósito da nossa existência, do que Deus espera de nós hoje. E a Bíblia diz para onde vamos e o que vai ocorrer com a humanidade no futuro. Mas não só isso. O texto fala também da prostituição. E o pecado de prostituição mencionado aqui não é só a prática do sexo em troca de dinheiro, não, é muito mais abrangente do que isso. É toda prática sexual fora do casamento. É bom nós lembrarmos isso, que o sexo em si, o ato conjugal, não é um pecado, porque foi Deus que nos criou assim. Agora, Deus estabeleceu que o ato conjugal, o ato sexual, seja realizado entre pessoas adultas e casadas. Foi uma bênção para o casamento. E quando esta prática ocorre fora do casamento, isto é uma abominação também a Deus. Nós podemos ver isso na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 3 a 5. Então nós vamos perceber que a palavra de Deus diz que esta é a vontade de Deus. O quê? A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que vocês fujam da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Então Deus proibiu também esta prática sexual fora do casamento. O ato conjugal foi criado por Deus, não tenho dúvida disso, uma bênção para o casal, para o matrimônio, para o casamento, para promover o prazer mútuo, mas uma prática que deve ser realizada dentro do casamento. E Deus está dizendo aqui, infelizmente nós vivemos nesse mundo da promiscuidade, onde a proliferação do pecado está
caminhando cada vez mais a passos largos. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão fazendo a banalização do ato sexual. Mas isso diante de Deus, fora do casamento, isto chama-se um pecado. Finalmente, a Bíblia menciona a ladroice, o roubo, o furto, o assalto. Aí está uma imagem ilustrando, mas eu gostaria de dizer que é muito mais abrangente do que isso. Não é só o assalto à mão armada, está falando de todas as formas de desonestidade, todas as formas de corrupção. Então observe que a palavra de Deus nos ensina, nos exorta, para que nós não venhamos roubar, tirar, furtar aquilo que não nos pertence. Lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 28, veja o que a palavra de Deus nos diz. O que é que Paulo aconselha aos crentes de Éfeso? Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então, nós vamos perceber nessa série de juízos, nessa segunda série de juízos, que é exatamente as trombetas, só para a gente recapitular, reforçar. A primeira trombeta vai atingir as árvores, a lavoura, a agricultura. A segunda trombeta vai atingir os mares, os oceanos. A terça parte dos peixes vai morrer. As águas vão se tornar em sangue. A terça parte das embarcações vão se perder. Na terceira trombeta vai atingir as fontes das águas. As águas vão ficar amargas. Os homens vão morrer de sede porque as águas vão se tornar amargas. Na quarta trombeta afeta os astros celestes. Até mesmo o sol, a lua e as estrelas deixarão de dar o seu brilho. Claro, nós já explicamos que existem três possibilidades de ser os astros que serão afetados, de ser eclipse lunar ou solar, mas existe também a possibilidade de ser uma espécie de uma poeira cósmica que vai atingir o mundo. A quinta trombeta, aqueles gafanhotos gigantes que nós cremos que são helicópteros de guerra que vão estar lançando armas químicas destruidoras aqui na terra, cujo objetivo não é matar, mas é causar dores e sofrimentos. A sexta trombeta, nós vamos perceber que João viu os horrores de uma guerra. João ouviu o número dos cavaleiros. E nós lemos o texto, né? E ouvi o número deles. Capítulo de número 9. E era 200 milhões, imagine 200 milhões, acredita-se que sejam 200 milhões de soldados, um grande exército. E João viu os horrores das guerras, bombas, tiros, granadas. Mesmo assim, mesmo diante de tantos juízos, de tantos julgamentos, os homens vão permanecer. Claro, é claro que haverá santos na terra, haverá pessoas que hão de se converter durante esse período, eu não tenho dúvida disso. Mas a palavra de Deus é enfática, que os homens vão permanecer cometendo os seus crimes, vão continuar na sua idolatria, vão continuar cometendo assassinatos, vão continuar na sua feitiçaria, vão continuar na sua prostituição e vão continuar nas suas práticas de roubo, de furto, nas suas ladroizes. Então veja que mesmo debaixo do juízo divino, os homens continuarão nas suas práticas pecaminosas. Muito bem, agora sim, nós vamos iniciar o estudo do capítulo de número 10. Abra a tela, por gentileza. E é interessante que agora João já não está mais no céu. Se você está acompanhando o nosso programa, você percebe isso, que no capítulo 4, João viu uma porta aberta no céu, ele ouviu uma voz dizendo subi cá, e ele teve um arrebatamento de espírito, e dos capítulos 4 a 9, João estava no céu. Mas agora, no capítulo de número 10, a visão volta para a terra. João agora já tem essa visão na terra, e ele aí vê um ser angelical com um livro na mão, vestido de uma nuvem e com um arco sobre a sua cabeça, e o título do capítulo de número 10 fala exatamente sobre isso. João come um livrinho trazido do céu. Então é bom lembrar isso, que há um intervalo de tempo.
Se você estiver com a sua Bíblia aí, que é muito importante que você esteja, você pode até observar isso. Observe que a quinta e a sexta trombeta está no capítulo de número 9. Aí há um intervalo, um interlúdio entre a sexta e a sétima trombeta. Então a quinta e a sexta no capítulo 9. Então a gente percebe no capítulo 10, vai falar sobre esse livro que é comido por João no capítulo 10. No capítulo 11 vai falar sobre as duas testemunhas e depois é que o anjo toca a sétima trombeta. Então vamos ver o que é que diz o capítulo de número 10, o versículo de número 1. Diz assim: e vi outro anjo forte. Então observe aí que mais uma vez aparece um ser angelical no livro do Apocalipse. Nós já dissemos aqui que a Bíblia está repleta de aparições angelicais. Os anjos aparecem trazendo anúncio, dando livramento, suprindo necessidades, executando juízo, enfim. Mas no livro do Apocalipse com exclusividade. Eles aparecem nesses 22 capítulos cerca de 70 vezes os seres angelicais aparecem. Então, João disse que viu outro anjo forte que descia do céu. Observe. Então, onde João está? João está na terra. Se esse anjo desceu do céu, é porque João estava na terra. Então, observe que há algo interessante que nós podemos destacar aqui. Quando lemos a Bíblia, nós vamos perceber essa verdade. Embora os seres angelicais sejam seres celestiais, espirituais, criados por Deus para povoar o céu, mas muitas vezes esses anjos aparecem descendo e subindo. Quer ver? Vamos ver alguns textos. Por exemplo, lá no capítulo de número 28 do livro de Gênesis, quem não conhece? A visão da escada de Jacó. Então, capítulo de número 28 do livro de Gênesis, versículo 12, quando Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú. O que foi que ele viu? Diz, e sonhou, ele colocou uma pedra lá sobre a sua cabeceira e deitou-se, né? Versículo 12 diz, e sonhou, e eis, era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. Claro que aqui era uma visão. Não era uma escada no sentido literal, mas Deus estava mostrando uma visão ali a Jacó. E ele diz, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Claro, você entende isso, que anjo não precisa de escada para subir e descer, né? São seres espirituais que se locomovem muito rápido, mas é para que para que Jacó entendesse que Deus estava naquele lugar. Lá no evangelho escrito por João também, você deve lembrar disso, que quando Jesus achou Natanael, não é? Jesus disse assim, eis aqui um verdadeiro israelita em que não há dolo. Aí Natanael pergunta assim, de onde me conheces tu? Jesus diz, antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. Então, nós vamos perceber que Natanael disse assim, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe, por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Então eu posso dizer que muitas vezes esses seres angelicais aparecem nas páginas da Bíblia subindo e descendo, né? Trazendo mensagens, trazendo anúncio, dando livramento, suprindo necessidades, subindo para o seu lugar de origem. Vamos voltar ao texto, capítulo 10, versículo 1. Aí João diz, e vi outro anjo forte, não é? Aí ele disse que descia do céu, e como ele estava vestido? Vestido de uma nuvem. Por que vestido de uma nuvem? Porque a sua origem é celestial, ele é do céu. Por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o que é que esse arco representa? O arco celeste representa o pacto, representa a aliança de Deus com os homens. Ele apareceu lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 9, quando Deus fez um pacto com Noé, quando Deus disse que não mais destruiria
a terra com as águas do dilúvio, aí apareceu este arco como um símbolo deste pacto, dessa aliança, desse concerto de Deus com os homens. Voltando ao texto, aí diz que ele estava vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça estava o arco celeste, o seu rosto, como era o rosto do ser angelical? Era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. Eu diria que isso é uma forma humana de revelar aquela glória, aquela majestade, o esplendor deste ser angelical. Diante daquela visão gloriosa, dentre as muitas visões maravilhosas que João teve, né? Então João teve a visão deste anjo forte, deste ser angelical, cujo o rosto brilhava, como diz o capítulo de número 10, versículo 1, o rosto brilhava como o sol, o brilho, a glória daquele ser angelical. E diz que os seus pés eram como coluna de fogo. Vejamos o que diz o versículo 2. Diz o versículo de número 2, que esse anjo tinha um livrinho aberto. Então observe que havia algo neste livro. O que é que dá-nos a entender aí? Leva-nos a entender que isso é a continuação da revelação do Apocalipse. Eu não sei se você lembra, mas nós estudamos o capítulo de número 5, quando João viu na mão direita de Deus, na destra de Deus, um livro selado por dentro e por fora, selado com 7 selos. Você lembra disso? E nós dissemos aqui que aquele livro, aqueles selos, falava exatamente da revelação do futuro. O que era que estava por acontecer, até porque, à medida que os selos iam sendo abertos, nós vimos os fenômenos ocorrendo, né? Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo, a morte lá dos santos durante a grande tribulação. E agora, é como se esse anjo viesse também trazer este livro, só que este do capítulo 10, ele não está selado. Então, este livro aberto, a Bíblia não diz o que está escrito. A Bíblia não revela o que é que tem nesse livro, mas leva-nos a entender que é a revelação das coisas futuras, das coisas que estavam por acontecer. Volte o texto, por gentileza. Aí diz, e tinha na mão um livrinho, claro, o livrinho daquela época, não é como se fosse uma espécie de um pergaminho, que se abria, não é? Agora veja a grandeza desse anjo. Diz que ele estava com o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Então, observe, um pé do anjo estava sobre o oceano e o outro pé estava sobre a terra. Então, o que é que nós podemos aprender? Fala dessa grandeza desse ser angelical. É claro que alguns intérpretes, alguns teólogos vão dizer que talvez esse ser angelical aqui tenha sido o próprio Cristo ou o próprio Deus. Nós não cremos nisso. É um ser angelical, mas que mostra o quão gigantesco, o quão grande era este ser angelical que aparece para João. E versículo de número 3, nós vamos perceber que é o último versículo que nós vamos estudar hoje. Versículo de número 3, o que é que diz o texto? Diz assim, e clamou com grande voz, esse ser angelical, ele falou com uma voz estrondosa, com uma voz poderosa. Ele diz que essa voz era como quando brama o leão, como se tivesse o leão rugindo, né? Isso fala do poder, da autoridade. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Então, o que foi que esses trovões falaram? O que som foi emitido através desses trovões? Ou o que foi que Deus falou através destes 7 trovões? É o que nós veremos no próximo programa. Então, se Deus permitir, nós vamos dar um intervalo, voltaremos dentro de instantes, vamos responder algumas perguntas que foram enviadas para nós através do WhatsApp e não perca o próximo programa, nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo de número 10 e vamos saber se a Bíblia diz ou não o que é que esses 7 trovões falaram ou o que foi que Deus falou através desses 7 trovões.